A paz, amados. Então vamos continuar o capítulo 1, parte 2. Vamos falar agora dos romanos e dos judeus, para encerrar. Então os romanos, eles trouxeram assim, na parte política, trouxeram assim um benefício muito grande para cumprir a plenitude dos tempos. E essa parte política, como a gente vê, a gente conhece, quem já estudou um pouquinho da história dos romanos sabe que o Império Romano é um grande modelo e exemplo de organização, de política, de justiça. Até hoje é usado certos conhecimentos de justiça, de política que era usado no Império Romano naquele tempo. Engenharia de guerra, tudo isso, a gente vê hoje, se você assiste um pouco da história, na TV paga aí, você vê sobre a arquitetura romana, era uma coisa muito avançada para a época. As armas de guerra, o treinamento do exército, tudo isso era muito avançado para a sua época, Então a gente fica assim de boca aberta e vê como que eles podiam ser tão avançados para a sua época. Então a gente vê aqui, o primeiro item que é muito importante que os romanos deixaram foi a unidade. Então a Roma, ela conseguiu unificar todos os povos que ela conquistou. Se você olhar aí no mapa, eu mandei 2 mapas aí no grupo, e se você ver todos aqueles países onde Roma conseguiu alcançar, dominar, e eles tinham uma característica muito interessante. Roma, ela quando, já comentei sobre isso, mas quando ela dominava o povo, ela não destruía a cultura do povo. Ela tinha a característica de trazer a cultura, trazer as coisas culturais que aquele povo tinha e manter aquele povo com a sua personalidade, com a sua identidade. Só o que ele fazia é o seguinte, eu estou dominando vocês vão fazer parte do nosso império, vou garantir a segurança do seu território, mas em troca vocês vão ter que me pagar impostos. E aí cobravam os impostos, como a gente conhece hoje, que a gente também paga imposto para o governo. E o próprio Jesus, ele não foi contra isso. Ele falou, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, quando foi questionado sobre o pagamento do imposto. Então Roma fazia isso. E aí com isso eles conseguiram uma unidade. Não vou questionar aqui, não vamos estudar aqui sobre se estava certo, se estava errado, o que acontecia no âmbito da cobrança de impostos. Como a gente conhece, tem os publicanos, o próprio Mateus era um cobrador de impostos, existe muita rincha, eles não aceitavam os cobradores de impostos por ser os próprios judeus que cobravam os impostos, e muitos cobradores de impostos cobravam propina e tudo, e até hoje existe isso, então não vamos questionar isso, Mas o que é importante é que todos aqueles países onde estavam sob domínio romano, estavam dentro do Império Romano, tinham uma unidade. Então é como se fosse um império só, um país só, um território só. E você poderia se locomover sobre todos aqueles países, sobre todo aquele território, sem ter problema de ser impedido, de ser bloqueado, É interessante, E estava todo sobre uma mesma lei. E a lei romana era muito rígida. A gente vê com relação, quando vê a história de Paulo, que Paulo foi preso, foi dado chibatada nele, e depois ele fala que era romano, e aí o chefe lá, o centurião da prisão lá, fica assustado, porque falou, puxa vida, mas eu não sabia que você era romano. Falei, mas vocês podem fazer isso? Pode punir um homem sem julgamento? Então é para você ver como era rígido. Não podiam punir se não fosse julgado e achado que ele merecia aquela punição. Era muito, muito, muito rígido isso. E essa unidade fazia com que as pessoas tivessem interesse em cidadania romana. Assim como tem hoje, vamos dizer,
falar sobre o Império Americano, né? Queira ou não, é o Império Americano. É um grande país que domina sobre muitas partes do mundo e muita gente deseja ser cidadão americano, deseja estar lá, conquistar, né, a cidadania americana, green card, se tornar americano. Arriscam a vida passando lá pelo México, usam os coiotes e muitos ainda morrem durante essa tentativa. Mas a gente vê que eles compravam essa cidadania, né? No tempo de Paulo. Eles procuravam conquistar. Paulo, por exemplo, foi de nascimento, né? Mas muitos compravam a cidadania. Tamanha era a importância dessa unidade que tinha no Império Romano. E outra coisa é a movimentação livre. A gente vê que, como eu acabei de falar, as pessoas podiam se movimentar sobre todo o Império Romano. Tinha essa facilidade de circulação pelo Império. É o que nós falamos da unidade ali, né? Que era governado, tinha a mesma lei, e Paulo, a gente vê os apóstolos, principalmente Paulo, Silas, Barnabé, tiveram essa facilidade de andar sobre todo o território e falar de Jesus sem ter problema. O único problema que eles enfrentavam é que os próprios judeus perseguiam ele onde quer que eles iam, mas esse era um problema religioso dos judeus, não era problema romano. Tanto que muitas vezes ele é tratado assim, eu falo, esse problema é com relação à religião de vocês, não é com relação ao Império Romano. O sistema de estradas, eu até passei também um mapa do sistema de estradas, e tem um vídeo também, eu passei um link sobre como era construída as estradas romanas, que era um modelo de estrada, gente. Era um modelo assim de obra, de arquitetura, porque eram várias camadas, eles cavavam, era 50 centímetros que eles cavavam, e faziam várias camadas de areia, cascalho, até colocar as lajotas de pedras, né, por cima, onde os soldados caminhavam, os cavalos e as carroças, as bigas, né? E é interessante também que até hoje existem algumas estradas que estão ainda em pé, que estão lá firmes. Tamanho era a engenharia que era empenhada naquele tempo para construir essas estradas. Qual que era o objetivo? Como se fala, né? Todos os caminhos levam a Roma, porque o marco zero dessa estrada era Roma. Então de Roma saía todas as estradas para todos os cantos, né? Muitas principais estradas iam para todos os cantos do Império. Por quê? Que se precisasse, por exemplo, de um exército, de uma legião, que saísse de Roma para ir a qualquer ponta do Império, tinha. Se precisasse de alguma legião que estava em alguma parte do Império e precisava ir para Roma para conter alguma rebelião, alguma coisa, vinha também. Então é muito interessante isso aí. Paulo usou, os apóstolos também usaram esse recurso aí para levar o Evangelho. Então é muito interessante, no mapa a gente vê bem isso, né? O sistema, eu não cheguei a ver assim, quantos quilômetros de estrada, a estimativa de quantos quilômetros, era muita estrada, muita estrada. Aqui fala que os primeiros cristãos usaram, né, para se locomover. O exército era outro também muito forte, muito assim, era um modelo, né? Assim como a gente vê hoje um exército americano, exército de Israel, que são modelos de exército para o mundo, aquele tempo era o sistema do exército romano. Por exemplo, todos aqueles povos que eram conquistados, se tornavam parte do Império Romano, eles se tornavam soldados romanos, ganhavam salário, tinha todos esses benefícios aí. Quando os soldados se aposentavam, né, depois de um certo período, eles costumavam distribuir as terras, por exemplo, eles davam terras nas fronteiras para os soldados que estavam aposentando, com a intenção de que, como eles estavam lá, eles iam defender a fronteira do Império. Olha para você ver, tudo era pensado, né? O treinamento do exército era muito rígido, era assim, era incansável, né? Eram bem treinados, os sistemas, o modo de defesa, né? Tudo isso foi criado assim para poder
se tornar um grande exército realmente, para ser um diferencial em relação aos outros exércitos. Enquanto os povos bárbaros, que eram chamados, né, os outros povos que estavam além do Império Romano, eram povos que eram tribos, né, de nômades, eram tribos que lutavam com armas que tinham, com pedaços de pau, com armas muito rudimentares. O exército romano tinha espada, tinha um lance, tinha, né, quando você vê Paulo falando da armadura do exército, do soldado lá do exército, ele estava citando um soldado romano, fazendo a comparação de todo o traje do soldado com a palavra de Deus. É muito interessante. Tamanha era a importância, né? Porque o soldado tinha sandália, que permitia ele marchar, não ferir os pés, tinha espada, tinha couraça, tinha capacete, tinha tudo, e cada um tinha a sua utilidade, que fazia diferença quando eles iam numa batalha. Por isso que eles conquistavam mesmo. Não tinha, no auge mesmo do Império Romano, do Exército Romano, não tinha para ninguém. Ninguém se arriscava a lutar contra o Exército Romano, porque não ia vencer. Não ia vencer. Era muito superior. E aí nós vemos a desilusão, né? Aqui fala também, muitos soldados que se convertiam levavam o cristianismo para onde eles iam, para todas as partes do Império Romano. É muito curioso isso também. A desilusão religiosa também é uma coisa que os romanos trouxeram, porque quando os romanos conquistavam os povos, aquele povo, né, que era conquistado ficava desanimado. Falei, puxa vida, eu adoro esse Deus, faço sacrifício, faço oferendas, faço tudo, e esse Deus que é poderoso não pôde me defender do exército romano. Então eles ficaram desanimados, ficaram desiludidos, e assim ficaram mais propícios, né? Criou um caminho mais fértil para a entrada do Evangelho. Por quê? Porque trouxe um Deus muito superior, um único e verdadeiro Deus que era superior a todos os outros deuses. E veio, interessante, né? Porque esse mesmo Deus que comprovou seu poder lá no passado ao tirar o povo do Egito, com todos aqueles sinais e maravilhas, era o mesmo que começou a fazer sinais e maravilhas no ministério de Jesus. Muito interessante. Então, quando a gente fala aqui que o povo estava desanimado, o coração deles estava vazio, estava fértil para receber o Evangelho, não era só as palavras, eram os sinais que Jesus tinha feito, a ressurreição dos mortos, a própria ressurreição de Jesus também. Eles tinham ouvido falar, sabiam disso, muitos tinham visto Jesus, o Cristo ressurreto. Então não era uma coisa assim só de filosofia, só de palavra, não. Era coisa real mesmo, coisa que quem não tinha presenciado, conhecia alguém que tinha presenciado isso. A gente vê, né, sobre os próprios soldados romanos também, depois da ressurreição de Cristo, passaram a crer em Jesus. É muito interessante isso. E os judeus, eles tiveram uma figura muito importante, muito mais importante ainda, né? Não que os outros fossem menos importantes. Por quê? O judaísmo, o povo judeu, o povo hebreu, eles têm a mesma base que a gente, né, de conhecimento de Deus, que é a Bíblia. Então a gente vê aqui o Pentateuco, vê o Antigo Testamento, que os judeus seguem até hoje, né, e a gente vê o Novo Testamento, que eles não seguem, né, eles não creem, mas que nós cremos. Então, mas nós cremos em tudo, né, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a única para nós. Então nós temos a mesma base de pensamento, mesma base religiosa. E o que os judeus trouxeram? Monoteísmo, né? O judaísmo possuía a crença no único Deus. O povo judeu, a palavra de Deus fala, acho que é Jeremias que fala isso, que quando o povo saiu do Egito, eles trouxeram idolatria de coração. Então o povo, eles saíram do Egito, passaram pelo deserto, entraram na terra prometida, viveram até o período de reis, até, né, os profetas Malaquias, até quando foram levados para o cativeiro, eles eram idólatras. Nunca foram libertos até aquele período. Mas quando foram lá levados para o cativeiro, quase destruídos,
que foram levados para a Babilônia. Então eles eles se libertaram da idolatria e passaram a adotar assim, ó, não adianta, é só Deus que é o único Deus verdadeiro mesmo, só Ele pode nos livrar. Tanto que lá onde eles estavam, lá na Babilônia, ou na Síria, né, na deportação que eles foram, eles passaram a adorar a Deus na sinagoga, que nós vamos ver aqui, né. Então eles tinham o monoteísmo, que é a crença em um único Deus, e a esperança messiânica. Então é interessante isso, tem várias profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas com a vinda de Cristo. Então todo o povo judeu esperava o Messias, todo o povo judeu sabia que viria o Messias. Muitos acreditavam até que viriam três figuras, né? Messias como rei, como sacerdote, como Messias mesmo, né? Como Messias, são as três figuras: rei, sacerdote, profeta. Isso, rei, sacerdote e profeta. Mas na verdade Jesus veio fazendo esses três papéis aí, papel tríade, né? Papel triuno, que ele faria os três ministérios na sua própria figura. Então todo mundo esperava. As meninas de Israel, todas as meninas virgens, esperavam que elas poderiam conceber, que poderiam ser usadas por Deus para o nascimento do Messias, de Jesus. Não sabiam como seria isso, né? Mas somente Maria, quando foi escolhida, quando apareceu o anjo para ela e falou que ela conceberia pelo Espírito Santo, que isso foi confirmado e foi trazida assim uma coisa muito nova, né? Que é Jesus, que era Deus, verdadeiramente Deus, e verdadeiramente homem, inteiramente Deus. Então, foi muito importante isso. Sistema ético. Então, é muito importante. O padrão ético de judeus, pautado pelos 10 mandamentos, contrastava muito com os padrões gregos e romanos de lidar com o pecado, em buscar uma verdade interior muito mais importante que a exterior pregada pelo estrangeiro. É muito interessante isso, ó. Os judeus levaram tão a sério a ética, os judeus são tão éticos até hoje, com relação aos 10 mandamentos, a lei civil, a lei cerimonial, né, que no tempo de Jesus até critica isso, que eles falam: vocês dão dízimo do coentro, da hortelã, vocês dão dízimo de coisa mínima e deixam passar coisas mais importantes. Então, olha que interessante. Então os judeus tinham uma ética muito forte, uma religião muito forte, mas passou a ser uma religiosidade. Mas isso contribuiu para a personalidade do povo judeu, que fez eles como nação, né, permanecer durante todos esses 2000 anos e hoje ser um grande Estado, o Estado de Israel. Foi essa ética e essa identidade. O povo judeu é muito interessante quando você vê as cerimônias, as festas que eles fazem, anuais que eles fazem, cada detalhezinho que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus ensina no Antigo Testamento, eles cumprem até hoje. Assim, são detalhes que a gente acha até bobo. Não é possível, essa coisinha aqui, essa plantinha, essa fruta, essa posição, são coisas tão assim que a gente às vezes não dá valor, mas que para Deus é muito importante, que Deus deixou instituído lá no Antigo Testamento. E eles tiveram essa ética assim, intrínseca no coração deles, no pensamento, que eles conseguiram permanecer como uma nação, e até mesmo, né, como a gente estuda a história de Israel, que eles ressuscitaram até a língua hebraica, uma coisa assim que jamais poderia acontecer em condições normais. Então é muito importante isso. A sinagoga não é uma igreja, assim como o tabernáculo, o templo também não é igreja. Então a gente vê que Esdras, né, como diz a história, ele criou a sinagoga. Por quê? Como o povo estava lá no cativeiro, eles não poderiam adorar nem oferecer sacrifício no templo. Mas eles precisavam de um lugar para se reunir,
para orar, não para sacrifício, né? Não poderia oferecer sacrifício na sinagoga, mas para estudar, para cultuar a Deus, para adorar a Deus e principalmente ler a palavra de Deus. Então eles resolveram construir ou se juntar, se reunir num lugar chamado, que eles deram o nome de sinagoga. É muito interessante, né? As sinagogas nasceram durante o exílio da Babilônia. Como não podiam se reunir, como eu já falei, né? A junção das três culturas preparou o mundo conhecido para aquilo que a palavra de Deus respeita, a plenitude dos tempos, como nós acabamos de falar. Então, toda essa cultura grega, cultura romana, cultura judaica, todos essas coisas que nós acabamos de ver, esse conhecimento que nós acabamos de ver, se juntou, né? E formou o que nós chamamos de plenitude dos tempos. Então, o palco foi formado. Deus, durante 400 anos de silêncio que houve entre Malaquias e Mateus, Deus estava preparando o palco, preparando por um grande evento, alguma coisa que iria mexer com o universo, que era a vinda do Messias. Tanto que teve a junção de estrelas lá que formou a famosa estrela de Belém, que a gente chama. Porque lá foi um sinal, né, que já estava previsto lá, que levaram os reis magos, ou os cientistas da época, a seguirem, porque eles já conheciam a profecia bíblica. Levaram eles até lá para conhecer o rei que tinha acabado de nascer, o Messias, o Salvador. E a gente vê, né, lá em Lucas, né, que eu acho muito lindo, é uma passagem até que a gente lê no Natal, né, eu sempre leio na minha casa essa passagem aqui de Lucas, essa passagem, Lucas 2. Aqui é Lucas 2, do 8 em diante. Pastores visitam Jesus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em plano, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém. E aí os anjos apareceram. Então, isso é o cumprimento da plenitude dos tempos. Amém? Então, aqui a gente encerra o capítulo 1, que é uma introdução da história da igreja. E aí a gente vai ver, né, depois no capítulo 2, que vai ser a igreja primitiva. Aí a gente vai começar a falar realmente da instituição da igreja e como começou a engatinhar a igreja primitiva. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.